Oi, meu nome é Lobo e para fazer o Barba, Cabelo e Bigode dessa semana, nós convidamos o jornalista Télio Navega. Ele vai conversar com vocês sobre esse livro aqui, Goela Negra, do Lelis e do Ozanam. Espero que vocês gostem. Oi, meu nome é Télio Navega e sou designer e jornalista e fui convidado pelo Vitor e pelo Lobo a participar do Barba, Cabelo e Bigode, mesmo sem bigode e com pouco cabelo. E eu vou falar então de um livro chamado Goela Negra, recém-lançado aqui no Brasil pela editora Mino. O livro foi escrito pelo francês Antoine Ozanam e ilustrado pelo mineiro Marcelo Lelis, que já publicou no Brasil outros livros chamados Saindo a Percurar, outra vez, da editora Zarbatana Books, e Clara dos Anjos, que foi escrito pelo Vander Antunes a partir de um original do Lima Barreto, e saiu pela Companhia das Letras. Esse livro é todo em preto e branco. É uma experiência nova para o Lelis, para o ilustrador, porque ele é conhecido pelo rei da aquarela. Aqui no Brasil, até Zeraldo é uma pessoa que idolatra o Lelis, porque ele é um mestre dessa técnica tão difícil que é a aquarela. E ele fez esse livro, Goela Negra, em pincel seco, que é uma coisa assim, mais difícil, eu acredito até, do que a técnica da aquarela. E a história foi escrita pelo francês Antoine Ozanam, que já trabalhou com Lelis em outro livro chamado Sete Balas, que é inédito no Brasil e saiu publicado nos Estados Unidos, e trata da Guerra da Secessão. Esse, diferentemente, se passa na França do início do século XX e conta a história de um jovem chamado Marcel, quase homônimo do Marcelo Lelis, que trabalha nas minas de carvão com a família. Mesmo com uma namorada na cidade onde ele vive, no interior, ele parte para Paris em busca de uma coisa melhor, de um trabalho melhor, de uma vida melhor. E lá em Paris ele descobre que ele é uma pessoa assim, a princípio ignorante, não conhece a vida, não conhece nada e apesar de trabalhar da mesma forma em trabalhos, subtrabalhos e subempregos e carregando peso em açougues e transportando carga, ele descobre a política, descobre o mundo e ele se torna um jovem anarquista. E através de um velho amigo dele lá do interior, que foi antes para Paris, pratica pequenos golpes para financiar a revolta e luta contra o poder. Ele é uma pessoa que é frustrado, assim, ele não consegue acreditar na causa, ao mesmo tempo não consegue um emprego decente, mas ele descobre o mundo, descobre um novo horizonte a partir dessa ida até Paris. O personagem tem umas falas assim bem interessantes, vou até pesquisar aqui no celular que eu já anotei antes. Esse Marcel, o personagem principal, ele diz em certo momento na história que ele trocou o inferno subterrâneo, que é o trabalho nas minas, por outro a céu aberto, em Paris. Que não é tão diferente, assim, mas não é tão financeiramente viável para ele, melhor do que ele trabalhava antes, mas pelo menos ele trabalha numa cidade maior, que ele consegue descobrir a vida, ele consegue descobrir a política, e ele fala depois assim, eu havia partido do interior para mudar minha sorte, mas onde quer que eu fosse, só me aguardavam suor e sordidez. E ainda diz, a única coisa que eu havia conseguido ao partir para a capital foram a consciência política. Teria preferido ficar sem. Tem algumas cenas no livro que você percebe assim, a angústia do personagem e o medo do personagem, do Marcel, perante a nova descoberta, a nova cidade que ele vai conhecer, que é Paris, que é ele chegando pela primeira vez na cidade e também ele chegando à mina, trabalhando na mina. Na mina é incrível, assim, ele olha e ele é um pequeno mais um naquele mutirão de pessoas que vão trabalhar em lugares claustrofóbicos, assim, que ele logicamente não tem futuro, literalmente não tem futuro, assim, ele perdeu o pai, o pai do melhor amigo também está prestes a morrer por causa daquele trabalho subemprego nas minas. E eu conversei com o Antoine Ozanam, o roteirista, por causa do meu livro. Eu fiz um livro de perfis e um dos perfis é sobre Lelis. E o livro foi recém-lançado pela Zarbatana Books, se chama Os Quadrinistas. E eu conversei com o Antoine Ozanam, que é o roteirista, para conhecer, conversar e saber como é que foi a parceria com Lelis, que não foi a primeira, foi a segunda parceria dele com Lelis. E ele me disse que conheceu o Lelis por acaso. Ele viajou para Portugal, esse Ozanam, e descobriu um livro do Lelis numa livraria em Portugal, e depois ficou impressionado com o trabalho do Lelis e procurou o Lelis na internet. Aí encontrou o site do Lelis, que se chama aqualelis.blogspot.com.br, e como o próprio site diz, o Aqualelis, ele é o mestre da aquarela. Numa de provocação, numa de provocar o artista, provocar Lelis, o Ozanam propôs que ele fizesse em preto e branco o trabalho, assim. E Lelis, logicamente, tentou
tentou fazer antes na aquarela, ele falou que não estava rendendo o trabalho daquela história, por isso pedia um traço preto e branco, pedia uma história em preto e branco, e foi daí que eles se encontraram nesse trabalho e trabalharam juntos nesse trabalho perfeitamente, fazendo em preto e branco, e Lelis experimentou pela primeira vez o pincel seco, e Ozanam diz que mesmo que eles não se comunicassem muito bem, isso eu acho bem interessante, os dois não se comunicavam, quer dizer, o Lelis fala pouco de francês e um pouco de inglês, mas eles não se comunicavam muito bem. Então, como é que eles se comunicavam? Pelo desenho, pela arte. Foi assim que eles se conheceram melhor e conversaram, que o Lelis foi até a casa do Ozanam há 3 anos para conhecer pessoalmente, que o Lelis me disse que eu não tenho essa coisa de internet, eu tenho que conhecer a pessoa cara a cara, eu tenho que conhecer a mulher dele, a filha dele, o filho dele, a família, para ter aquela coisa da intimidade e conseguir trabalhar de uma forma legal com ele, com o artista, com o roteirista. Então, achei isso muito interessante, que eles não se entendiam, literalmente, só pela arte. Isso é bem interessante. Aí é isso, assim, e a técnica do Lelis, assim, é absurdamente... O livro tem 104 páginas, custa R$ 58,00. 104 páginas de trabalho, assim, de arte do Lelis, assim, impressionantes, assim. Apesar de não usar cor, como ele costumava usar nos outros trabalhos que os leitores já conhecem aqui no Brasil, o trabalho dele mostra a dureza do personagem através do preto e branco, assim, das linhas secas, do traço seco que ele usa no trabalho. Eu acho que o trabalho vale a pena, é um trabalho interessante, apesar da edição eu achei que só faltou um carinho na hora de apresentar o trabalho na contracapa, porque a pessoa compra o livro assim, embalado, lacrado, e acho que seria interessante dizer do que se trata a história logo na contracapa. Eu só acho que as notas de rodapé poderiam estar no rodapé das páginas também, elas estão no final. Fora isso, acho que é um trabalho brilhante do Lelis, é um trabalho que surpreendeu, depois de a gente conhecer os trabalhos deles são bem coloridos, em aquarela, e eles surpreenderam nesse trabalho em preto e branco. Então é isso. Obrigado pela preferência, volte sempre. Ups. Onde que eu fui me meter? Parecia tão divertido fazer um programa de TV aquele dia lá em Copacabana. A gente bebendo na... Onde que foi mesmo? Na Adega Pérola. Vamos lá.